Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar para você o livro As Cruzadas, uma história de Jonathan Riley Smith, publicado pela editora Ecclesia. É um livro que eu considero importantíssimo para aqueles que querem compreender justamente as cruzadas no âmbito da história medieval. É um tema que suscita vários debates, especialmente entre historiadores, entre pessoas que são curiosas sobre as cruzadas, tentando compreender esse momento que é peculiar na história da humanidade, especialmente na Idade Média. Muitas pessoas me questionam sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, sobre o Index Librorum Prohibitorum, dentre vários temas que são relativos à Igreja Católica, porque perguntam, né, Eduardo, você estuda tanto e é católico, olha a história da Igreja, cruzadas, Inquisição, etc., e fala esses sempre temas que são debatidos pelas pessoas na internet afora. E eu sempre digo, estude com profundidade esses temas antes de apresentar uma noção que seja superficial. E é justamente por isso que eu indico esse livro, As Cruzadas, que essa é uma obra que foge tanto à ideia que as pessoas colocam como sendo as cruzadas como algo positivo, algo heróico, algo que deve ser ressaltado, quanto aquela visão que fala que não, que as cruzadas foram algo feito por fanáticos, que foi algo prejudicial para a história, etc. São dois lados que são opostos e que apresentam visões diferenciadas e que muitas vezes se dissociam um pouco da realidade. Então, por isso essa obra ela é interessantíssima. Ela tenta apresentar um pouco do equilíbrio histórico. E por que eu digo isso? Logo no início do livro, o historiador Jonathan Riley Smith, ele fala sobre essas concepções, sobre essas várias visões sobre as cruzadas que foram sendo feitas ao longo do tempo. Então nós tivemos as cruzadas ali na Idade Média, nesse período que é considerado ali até o século XIII, e aí ao longo do tempo, até o século XVII mais ou menos, no início do século XVIII, as cruzadas eram vistas como algo que era positivo sobre a visão europeia. Então por isso nos livros de história, nos livros que retratam as cruzadas, isso era visto como uma defesa da cristandade, etc. Agora, com o surgimento dos iluministas, as concepções da história sobre as cruzadas começaram a se alterar. Porque aí surgiu um movimento, que aqui o autor Jonathan coloca como sendo o movimento do tradicionalismo, que é justamente com os iluministas, né? Bem interessante o título, né? Tradicionalismo. Os iluministas no século XVIII passaram a adotar a visão dizendo que só existiu cruzadas de fato no período do ano de 1097 a 1291. Eles restringiram as cruzadas a um tempo determinado, né? A mais ou menos 3 séculos. E só foram cruzadas aquelas que foram em direção ao Oriente na busca do controle das terras em torno de Jerusalém. Então, restringiram no âmbito da história as cruzadas, portanto, sempre quando nós pensamos atualmente em cruzadas, nós pensamos a ida em busca de Jerusalém e não consideramos as várias outras cruzadas que existiram, né? Como, por exemplo, na região ibérica, enfim, dentre vários outros que ocorreram no Ocidente e na Europa. Então, surgiu então essa forma de pensar sobre as cruzadas, restringindo a época e o período àqueles que foram buscar recobrar Jerusalém. E esse tradicionalismo iluminista, ele dizia que as cruzadas eram nada mais que uma tolice medieval, vinda de superstições, né? E aí, nesse tradicionalismo iluminista, é que começa a surgir os primeiros livros e histórias que tentam ressaltar as qualidades dos muçulmanos. Então, você repara nas obras, especialmente do Walter Scott, em que ele apresenta ali os muçulmanos como sendo sofisticados durante a Idade Média, que eles eram inteligentes, que eles tinham boa medicina, que eles tinham boa técnica, e eles eram tolerantes, etc. Enquanto que os cruzados eram retratados como retrógrados, intolerantes, etc. Então essa visão surgiu com os iluministas ali no século XVIII. A imagem de Saladino, por exemplo, começou a ser feita justamente nesse período nas obras do Walter Scott, especialmente na obra The Talisman. Walter Scott também escreveu Ivan. Então, essa ideia que começou a surgir, uma ideia um pouco anti-ideia, pode-se dizer assim, cristã, né? Então, mostrando que os
cruzados, eles não eram cavaleiros tão heróicos assim, que eles na verdade estavam em busca de interesses pessoais e que estavam atrasados, etc., enquanto que os muçulmanos estavam apenas defendendo seus territórios, etc. Então, começou a surgir essas ideias nesse período, no século XVIII. Então, quando você vê algum amigo, alguém comentar, os cruzados eram fanáticos, os muçulmanos eram evoluídos, etc., surgiram essa concepção, essa forma de pensar sobre as cruzadas nesse período, no século XVIII, que era o momento dos iluministas, que estavam com a pretensão de dizer que eles eram os iluminados, por isso o nome dos iluministas, eles tinham a luz da razão e que a Igreja Católica e a Idade Média eram ultrapassados, eles consideravam a Idade Média como a Idade das Trevas, etc. Então você já compreende que a intenção dos iluministas era tentar mostrar que, como era algo medieval, era algo ultrapassado, retrógrado e que apenas atrapalhou a história da humanidade. Então é por isso colocado aqui como título de tradicionalismo dos iluministas. Com o passar do tempo surgiram também outras formas de entender as cruzadas. Nós temos, por exemplo, o materialismo, que surgiu ali por volta do século XIX. Nesse materialismo, dizem que as cruzadas seriam, na verdade, um movimento inicial do imperialismo. Ou seja, a ideia central das cruzadas era buscar expandir o território e obter lucro. Então, seria as cruzadas um protocolonialismo, ou seja, uma pretensão econômica, e a motivação central dos cruzados era a motivação econômica. Então, essas duas formas de se pensar as cruzadas, o tradicionalismo dos iluministas, dizendo que era algo retrógrado, que era algo atrasado, de superstição, etc., e que era restringido a esse período específico da Idade Média, por isso deveria ser esquecido, não teria espaço para os modernos. Enquanto outra ideia dos materialistas dizendo que a intenção central dos cruzados era obter lucro, expandir território, etc. Então essas duas formas de se pensar foram com o tempo tomando aí o pensamento dos historiadores ao longo do tempo. E aí o autor coloca que existia uma certa era, a Era Dourada, que ali por volta do século, e final do século XIX e início do século XX, né, até a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, os historiadores decidiram realmente estudar as cruzadas com base em fontes, em documentos, olhar a arquitetura e apresentar aspectos que já não estavam sendo visados anteriormente. E é importante dizer que tanto o tradicionalismo iluminista quanto esse materialismo, eles não se apegavam tanto em fontes documentais, né? Eles tentavam criar as narrativas históricas, até porque nesse período os historiadores ainda estavam começando a formar a história como nós conhecemos hoje, como uma disciplina com mais rigor técnico, né? Então essas correntes foram tomando conta com o passar do tempo, mas os próprios historiadores, conforme foi tomando mais corpo a busca por fontes, por documentos, a história foi tomando um ar de realismo com o passar do tempo. Na década de 50, depois de uma estagnação de pesquisa, né, ficou um bom tempo aí durante a Segunda Guerra Mundial sem fazer uma ampla pesquisa das cruzadas. Na década de 50, especialmente depois ali, também do julgamento de Nuremberg, né, em 1945 em diante, começou a fazer uma nova pesquisa em torno das cruzadas, e especialmente motivados a querer entender a ideia de guerra justa. E tudo isso levou então a novos estudos e mudança de pensamento em torno dos historiadores, especialmente do período medieval, que estavam mudando suas concepções. E aí nós temos vários historiadores que começaram a pensar a história da Idade Média de uma forma diferenciada a partir da década de 60 em diante, e aí tornando a história da Idade Média diferenciada, abandonando essas ideias que diziam que a Idade Média era a Idade das Trevas, essas ideias iluministas, observando então aquele momento histórico e tentando promover uma certa imersão para compreender de fato os homens daquele período. E aí é que está justamente Jonathan Ridley Smith. Ele é um escritor que tentou sair tanto dessa visão do tradicionalismo e da visão do materialismo e apresentar um pouco ali das fontes, daquilo que ele foi consultando com o passar do tempo, com a riqueza do material bibliográfico que foi sendo acumulado ao longo do tempo. Então, a partir da década de 60, os historiadores começaram a ficar mais atentos às fontes, né? Então, ele mostra, por exemplo, que com relação ao tradicionalismo, né, dizendo em relação à ideia de que seria uma tolice medieval, que seria uma superstição, etc.,
e dizendo que as cruzadas seriam restritas a um período específico do ano de 1097 a 1291, os historiadores começaram a olhar e dizer: existiram outras cruzadas, não apenas essas voltadas até o século XIII. Nós temos, por exemplo, a Reconquista, né, especialmente na região da Espanha, de Portugal. Nós tivemos as cruzadas dos albigenses, dentre outras que estavam ali e eram ocidentais. E até levando em consideração essa ideia de que é uma defesa territorial e religiosa, então pode-se dizer que existiram cruzadas até mais ou menos o início do século XX, por assim dizer. Então é bem interessante, alarga o conceito de cruzadas para expandir para outros temas, né? E aí nós temos, por exemplo, o cerco a Viena, que foi no século XVII, e vários outros movimentos de atos de luta entre cristãos contra os muçulmanos, e que essa ideia seria uma ideia de pluralismo do conceito de cruzadas, né? Com relação ao materialismo, os próprios historiadores foram estudando as cruzadas e perceberam, então, através das fontes, que havia poucas menções em relação à propriedade, à busca de lucro. A grande menção em torno dos documentos era algo voltado para a questão da fé daqueles indivíduos. Então, por isso, os historiadores começaram a perceber que é necessário entender a cultura dos homens daquele período para compreender realmente as cruzadas e a real motivação deles, né, que estavam em torno dessa questão da fé, da questão da propriedade e também da questão cultural, que estava justamente naquele momento. E abrindo parênteses, aqui no canal fiz um vídeo específico sobre a vida do meu antepassado, meu 28º avô, que lutou na primeira cruzada, né, o Guilherme V de Montpellier. E lá eu narro a história dele, como é que ele participou da primeira cruzada. E de fato ele não buscou lucro, né? Com base nas fontes, documentos que eu pude consultar, ele foi lá, lutou na primeira cruzada, na Reconquista de Jerusalém, conseguiu, junto com os outros soldados, né, que ele era um líder de um grupo específico lá dos soldados, né, ele conseguiu retomar Jerusalém, foi lá, permaneceu durante uns poucos anos e voltou para a França, na região da França que era a origem dele, em Montpellier, voltou para lá apenas com uma relíquia de São Cleofas. Ou seja, ele não teve riqueza, e enquanto ele estava nas cruzadas, os inimigos, outras pessoas começaram a usurpar as terras dele. Então é meio contraditório dizer que ele foi em busca de lucro, porque ele abandonou as terras férteis na Europa, que tem a possibilidade de ter plantações, né, e ter a própria riqueza natural, e partir para Jerusalém, que é uma região seca, uma região que não teria tanta produtividade como as próprias terras que ele deixou na França. E tudo que ele voltou foi com a relíquia de São Cleofas, e perdeu um tanto de soldado dele, das tropas que ele tinha, etc. E voltou com isso, basicamente. Lógico que ele deve ter obtido um certo espólio, né, alguma coisa, mas bem pouco em consideração a ideia de que ele visava o lucro, etc. Então começa a perceber que as cruzadas eram um movimento de busca de peregrinação, um movimento religioso, dentre vários outros fatores que estavam naquele momento. E lógico que, evidentemente, existia a motivação de lucro também, mas basta dizer que existia também, predominava o pensamento medieval, essa ideia da fé. Então ele vai falar sobre isso, né? E é interessante que esse é um historiador que ele não adota uma ideia em defesa da igreja, tentando moldar a história das cruzadas em prol de defesa da igreja. Ele vai apresentar aquilo que aconteceu com base nos documentos, com base na pesquisa histórica, né? Porque existem duas formas de abordar as cruzadas, como eu mencionei, né? Aqueles que vão ressaltar as cruzadas como os grandes heróis, os grandes heróis da fé que foram defender a cristandade, e a outra visão que vai dizer que na verdade eram homens ambiciosos, que só visavam atacar as pessoas inocentes, que estavam defendendo os seus territórios. Então, essas várias visões antagônicas ele tenta abordar e apresentar de uma forma mais equilibrada. Então, o conceito geral da obra é equilíbrio sobre as cruzadas. Aqui na contracapa está escrito o seguinte, né? As Cruzadas, uma história, é o retrato definitivo de um assunto fundamental na história medieval. A autoridade na matéria, Jonathan Riley Smith, explora os antecedentes das Cruzadas, seus principais agentes e as suas experiências no conflito, produzindo assim um texto acessível e ao mesmo tempo abrangente. Essa edição apresenta vasto material historiográfico, inclusive traduções de textos da época, escopo ampliado que se estende até o século XIX,
aspectos pedagógicos de grande utilidade, como bibliografia comentada, mapas, figuras e uma cronologia inédita. Esta é uma leitura imprescindível para todos e qualquer estudante ou estudioso a fim de entender as cruzadas e o seu significado no curso da História Mundial. Então é bem interessante. Agora, quanto ao autor Jonathan Riley Smith, ele nasceu em 1938, faleceu em 2016, foi um destacado medievalista inglês formado na Universidade de Cambridge, lecionou em St. Andrews, foi diretor de estudos no Queen's College, professor de História Medieval no Royal Holloway College de Londres e, por fim, de volta a Cambridge, catedrático de História Eclesiástica. Sua obra figura entre as contribuições mais relevantes para o estudo das cruzadas em todo o século XX. 17 livros como autor ou editor, inúmeros capítulos e artigos em publicações alheias, conferências para especialistas e para leigos, incursões pelo rádio e pela TV, um verdadeiro esforço de aprofundamento e divulgação desse tema essencial, porém algo obscuro. Riley Smith foi cavaleiro da Ordem de Malta e Balliol Grand Cruz da Venerável Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. Então, alguém que se aprofundou nos temas das cruzadas, buscou as fontes e quis apresentar a história das cruzadas com um tom mais realista. Então fica a dica para que você que queira compreender as cruzadas de uma forma equilibrada, longe dessas várias formas de se pensar que tentam generalizar a temática e tentam estar longe da própria realidade, daquilo que realmente aconteceu. Indica então esse livro, As Cruzadas, uma história. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e compartilhe entre os amigos também o canal para que a gente possa crescer cada vez mais. E é isso. Muito obrigado pela atenção.